Fala família! Hoje é dia de decisão neste Campeonato Brasileiro. Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo fora de casa. Uma partida que terá muitos olhares. Eu tenho certeza que muitas equipes ali vão estar de olho e estarão torcendo para o Cruzeiro, principalmente o Palmeiras, para que o Flamengo não continue disparando na liderança do Campeonato Brasileiro. E no nosso caso, é jogo decisivo para sabermos quais serão as pretensões do Cruzeiro para o restante da temporada. Porque se vence o Flamengo fora de casa, podemos cravar, ninguém vai poder negar que o Cruzeiro estará na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas se perde para o Flamengo e com os números de jogos a mais que os nossos adversários vão ter, fica muito difícil da gente continuar sonhando com este título. E aí a realidade voltaria apenas para a classificação direta na Copa Libertadores. Olha só, família, a gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje, só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora se liga, o Cruzeiro vai enfrentar o adversário mais difícil deste Campeonato Brasileiro. Se ganha, meus amigos, como foi da outra vez, dá muita moral para os nossos jogadores. E vale lembrar também que teremos o retorno do zagueiro Lucas Vidalba, que fez muita falta no último jogo, e também do atacante Gabriel Barbosa, que também fez muita falta, um jogador que sempre entra no decorrer das partidas e consegue, ter efeito com as suas entradas. Temos também aí a informação de que talvez o Wanderson ficaria de fora deste jogo, que poderia ser uma dor de cabeça para o nosso treinador, até porque o que dá a entender que o Arroyo ainda não está pronto para começar os 90 minutos, o Sinisterra a mesma coisa, então seria uma dor de cabeça para que o Leonardo Jardim resolva. E aí a gente vai ficar com essa dúvida na escalação do Cruzeiro. Será que o Wanderson vai ou não estar disponível para o treinador Leonardo Jardim? O Cruzeiro que terá na zaga formada por Vidalba e Fabrício Bruno, lateral direito William, lateral esquerda Kaique, a dupla de volante com Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira um pouco mais avançado, Christian na direita. A dúvida vai ficar na esquerda ali do Cruzeiro, se o Wanderson vai ou não jogar, e centralizado o atacante Caio Jorge. Isso aí é certeza. O Cruzeiro deve ser montado desta maneira para enfrentar o Flamengo. É pregar muita humildade, muito respeito ao nosso adversário e não ficar com medo de jogar. Tem que impor também o seu jeito de jogar, não importa aonde que o Cruzeiro esteja. E o legal de jogar com o Flamengo é o seguinte, que o Flamengo joga e deixa jogar. O Cruzeiro joga e deixa jogar. Então a expectativa é de que seja um grande jogo nesta noite de quinta-feira. Então é ter tranquilidade contra o Cruzeiro. Você falou, nós perdemos, não tem nada de revanchismo, queremos vencer porque queremos subir na tabela, queremos nos distanciar do Cruzeiro. O Cruzeiro é um candidato ao título, estamos vendo o trabalho que o treinador do Cruzeiro está realizando, é um espetáculo e temos que aprender todos do que ele vem fazendo e vai ser um jogo muito bonito. O zagueiro Fabrício Bruno foi mais uma vez convocado para a seleção brasileira. Desta vez, a partida que o Fabrício Bruno deve jogar vai ser nada mais, nada menos do que no Japão. No Japão, nas vésperas do clássico contra o Atlético Mineiro, confronto difícil do Cruzeiro na Arena MRV. E aí o Fabrício Bruno pode ficar de fora. Que fase, meus amigos! Mas primeiro de tudo, parabéns ao zagueiro Fabrício Bruno por mais uma convocação. Muito merecido, tem sido o principal zagueiro do cenário nacional, o zagueiro que mais se destacou nesta temporada e foi até mesmo elogiado pelo treinador Carlos Ancelotti na sua coletiva de convocação. Ah, Renato, mas o Cruzeiro pode trazer o Fabrício Bruno ali de jatinho? Até pode, mas a gente acha difícil que o jogador esteja em campo pela distância desta viagem. Imagina, Fabrício Bruno joga titular e ainda assim teria que ficar mais de um dia de um lado para o outro viajando. Meus amigos,
não seria uma situação fácil de se resolver, mas também não é uma situação impossível. Sabemos que o Pedro Lourenço pode fazer de tudo o que está no seu alcance para ter o Fabrício Bruno, mas ainda não sabemos se o próprio jogador teria condições físicas de jogar mais uma vez um jogo atrás do outro e desta vez com uma viagem muito mais longa. Vamos aguardar e esperar. Vou até colocar aqui na tela para vocês as falas do treinador Ancelotti, que faz vários elogios ao zagueiro Fabrício Bruno. Bueno, Fabrício Bruno porque tivemos a lesão de Marquinhos, a lesão possivelmente de Bremer, que era uno de los otros jugadores que podía estar en esta convocatoria, a lesão de Alexandro, entonces precisábamos de um zagueiro. Eu gostei de seu jogo contra a Bolívia, também era uma condição muito complicada. Ele terá oportunidade de ser disponível para o segundo jogo. Olha só, família, no final desta temporada, o Cruzeiro vai ter alguns jogadores que vão encerrar o seu contrato. Entre eles, o atacante Bolassi e também o meia Eduardo. Vamos começar a falar sobre o Bolassi. Ele teve recentemente uma cláusula contratual modificada. Uma informação que está sendo falada pela imprensa mineira é de que o Bolassi tinha ali uma cláusula que, se ele atingisse metade dos jogos do Cruzeiro nesta atual temporada, o jogador teria o seu vínculo renovado até o final do ano que vem com o Cruzeiro de forma automática. O Cruzeiro conversou com o Bolassi entrou em acordo com o Cruzeiro, não colocou nenhum tipo de dificuldade nesta negociação e acabou aceitando tirar esta cláusula. Ou seja, Bolassi pode continuar no Cruzeiro? É claro que pode, mas a tendência é que não aconteça. E ainda mais depois de tirar essa cláusula contratual, o próprio jogador também vê com bons olhos a saída do Cruzeiro para talvez ficar em uma equipe onde ele possa ter mais minutagem na próxima temporada. O Bolassi é um cara de elenco, é um cara muito importante, principalmente nos bastidores, e também é uma peça interessante para o Cruzeiro ter no seu elenco nesta atual temporada, em momentos de dificuldade, em momentos que talvez outro jogador não esteja à disposição. O Bolassi tem sido importante em 2025. E sobre a situação do volante / meio-campista Eduardo, foi até falado recentemente pelo jornalista Jorge Nicola de que provavelmente ele não teria seu contrato renovado, a não ser que ele termine o ano em alta. O Eduardo, ele sumiu, das últimas participações ali do Cruzeiro, das opções que o treinador Leonardo Jardim teria, ainda mais depois do retorno do Matheus Henrique. O Eduardo perdeu muito espaço, mas é um jogador que, quando entrava dentro de campo, estava entregando o que era desejado pelo treinador Leonardo Jardim. Então também não dá para descartar que o Eduardo renove o seu contrato por pelo menos mais uma temporada. Vai depender de como o ano vai acabar, de como o Cruzeiro terá de pretensão para o próprio jogador. Mas mesmo assim, não dá para descartar a permanência do atleta e também não dá para cravar aqui que ele vai sair. Pergunto a vocês aí de casa, vocês renovariam ou não o contrato do Eduardo e do Bolassi para 2026? Quero falar agora sobre Bolassi, o atacante do Cruzeiro, cujo contrato se encerra em dezembro, alteração importante no acordo. Quando ele é contratado no início do ano, ficou combinado que o Bolassi teria seu contrato prorrogado por mais uma temporada, com direito a reajuste salarial, caso disputasse pelo menos 50% das partidas ao longo de 2025. O Cruzeiro tem 47 jogos e o Bolassi esteve em campo em 28 partidas. Mas, nos últimos dias, Cruzeiro e Bolassi se acertaram, acabando com essa possibilidade de prorrogação automática de acordo com o número de jogos. Me chama a atenção essa notícia, especialmente porque eu já havia ouvido de gente do Cruzeiro que Bolassi e Eduardo só ficam pro ano que vem caso consigam terminar a temporada em alta. Não faz parte dos planos do Cruzeiro manter a dupla de jogadores mais veteranos e que não tem conseguido entregar como se imaginava. Não são salários baixos, somados eles custam mais de R$1 milhão por mês, e essa afirmação que eu havia ouvido há coisa de um mês e meio,
ela é corroborada com essa decisão do Cruzeiro, apoiada pelo Bolassi, de tirar essa rescisão ou dessa prorrogação de contrato automático, caso ele consiga bater 50% das partidas em 2025. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!